aqui, né? No finalzinho da aula de ontem, eu fiquei de mostrar a vocês a possibilidade de fazer pesquisa a respeito dos medicamentos para que a gente consiga saber o princípio ativo e as apresentações disponíveis. Não foi isso? Acho que foi isso que eu falei ontem. E aí eu queria apresentar a vocês, tem aplicativos de celular também, tá, gente? Sobre medicamentos. Tem um site que eu gosto muito, um site gratuito. Deixa eu compartilhar aqui para vocês acompanharem comigo. Todo mundo está vendo? Vocês estão conseguindo ver bem? Sim. Ótimo. Esse site aqui é um site chamado consultamedicamentos.com.br. Eu particularmente gosto dele, porque ele vai me dar, a partir do princípio ativo, quais são as apresentações disponíveis, as mais famosas apresentações disponíveis no mercado. Exemplo, eu quero saber de azitromicina. Todo mundo conhece a azitromicina? Aqui já vai completando, ó. Azitromicina. Clico na azitromicina e ponho buscar. O que é que ele vai trazer aqui embaixo? Vocês estão vendo que aqui a gente tem o princípio ativo, tá vendo? A azitromicina, os laboratórios disponíveis e as apresentações. O que é a apresentação? São as formas como os medicamentos são vendidos. Então, aqui a gente tem 500 miligramas com 3 comprimidos revestidos, 900 miligramas, mas aqui é suspensão oral, tá vendo? 500 miligramas, 2 comprimidos revestidos. E aqui tem uma legenda bem interessante, que é S de similar, de medicamento similar. Deixa eu ir passando por aqui. G de genérico. E R de referência, tá vendo? Então eu tenho Zitromax como referência. 2 comprimidos revestidos. O Zitromicin é um similar. De que laboratório? PharmaScience. Tá vendo? A azitromicina, ele tem inclusive uma sugestão de preço. É um preço médio, tá, gente? Vai depender de farmácia para farmácia. Mas ele já me traz muita informação bacana aqui. Se eu for no Google e pesquiso agora com o nome Consulta Remédios. Consulta Remédios. Ele traz aqui, ó, consultaremédios.com.br. É um outro site parecido também. E aqui a gente pode fazer também busca por categorias diferentes, tá vendo? Vou colocar de novo a azitromicina para vocês verem aqui, acompanharem. Se a internet ajudar. Beleza. Vamos lá. Azitromicina. Aí tá vendo aqui? Princípio ativo. Eu quero escolher essa aqui. É o princípio ativo que eu estou pesquisando. Tudo bem, Etiane. Estou vendo aqui tua mensagenzinha. Não se preocupe não, querido. Olha só. Aí ela vai dar uma breve descrição da azitromicina. Tem os preços de medicamentos diferentes, tá vendo? Classe terapêutica, tipo de produto.
Tem muita informação interessante. Inclusive, eles disponibilizam as bulas quando tem tanto a bula para paciente quanto a bula para profissional. Tá vendo aqui, ó? Bula do azitromicina. E aqui tem as informações, tá bom? Eram esses dois sites que eu queria disponibilizar para vocês. Acho que são bem úteis quando a gente começa a fazer pesquisa sobre medicamento. Meu Deus, quais são as apresentações de azitromicina disponíveis? Pode ser qualquer um, tá? Eu botei azitromicina e me veio na cabeça agora. Mas ele vai trazer informações interessantes aí sobre os medicamentos. Joia? Já conheciam esses dois? Conheciam esses dois sites? Não. Não, conhecia não, né? Mas aí eu deixo a dica para vocês pesquisarem, tá, gente? Eles são bem úteis. Até hoje eu uso ele rapidinho, se acessa tanto pelo celular quanto pelo computador. Existem aplicativos também. Aplicativos para celular, tanto do iPhone quanto do Android. E aí vocês podem pesquisar lá bulas de medicamento, colocar lá no aplicativo e é facinho de achar, certo? Mas é uma mão na roda quando a gente dá um branco do que está falando, quer ter uma informação mais técnica, a gente precisa dessa ferramenta, tá bom? Deixa eu compartilhar com vocês, já estou vendo que tem boa parte aqui. De onde a gente parou ontem na nossa aulinha. Cadê? Exato. A gente parou aqui, né? Deixa eu botar o chat aqui. O que a gente está vendo aqui? Que quando nós vamos escolher uma forma farmacêutica, e a gente parou na aula passada falando sobre forma farmacêutica, formatos, né? Como o medicamento é apresentado, qual é a apresentação deste medicamento. E aí, nós vimos que tem alguns critérios na prescrição médica que nos ajudam a entender por que aquilo ali está prescrito. Um deles é com relação à escolha de acordo com a via de administração e o local de absorção. Então, os medicamentos eles podem ser escolhidos pela via enteral ou via parenteral. E aí a gente já viu o que seria a via enteral. Quando é que a gente disse que o medicamento ele foi utilizado pela via enteral? Quando ele é oral. Isso. Quando ele vai utilizar o trato gastrointestinal, né? Pode ser Isso. retal? Retal? Não. Depende, né? A via de administração retal utiliza o trato gastrointestinal? Não. Utiliza. Não. Usa. A parte final do intestino reto, Intestinal, é verdade, tá certo. né? É o bisu, tá? Então, toda vez que a gente falar na via enteral, a gente vai lembrar que é aquele que usa o trato gastrointestinal, começa da boca até o ânus, ok? A via parenteral é o oposto, é o que não utiliza esse trato gastrointestinal, tá bom? Mais para frente eu vou falar sobre as vias parenterais. Esse medicamento, gente, ele pode ser escolhido de acordo com a velocidade de ação. Então, existem medicamentos que são administrados com velocidade de ação imediata. Qual é o exemplo que a gente tem de velocidade de ação imediata? Vocês lembram? Sublingual. Sublingual.
sublingual, a gente pode dizer que ela é rápida, mas imediata é assim que é aplicado começa a ação. É aquele que é na Pomadas, né? veia, né? Pomadas. Sei lá, professor. Intravenosa. Intravenoso. Pronto, isso aí. Intravenosa, é isso. Esse aí. Essa aí é imediata, tá, gente? A partir do momento que é administrado, começa a ação. Retardado é aquele que você administra, mas que o efeito dele, ele vai passar, ele vai demorar um pouco mais a acontecer e permanece por um bom tempo. Controlado é aquele que a gente vai administrar menos vezes. Exemplo, existem medicamentos que a gente toma a cada 6 horas, né? Mas tem medicamentos que eu tomo apenas uma vez, o mesmo medicamento, eu tomo apenas uma vez ao dia e ele vai sendo liberado aos pouquinhos. Deu para entender? Esse medicamento é um medicamento de ação retardada ou controlada, ou seja, é controlado ao longo do dia, ele vai liberando. Eu tomo uma vez só. A gente vai ver exemplo mais para frente, tá bom? Ou ainda esse medicamento ele pode ser escolhido, o tipo do medicamento, de acordo com o tipo do paciente. Então, se a gente tem um idoso ou uma criança, é possível que a gente utilize, dependendo do caso clínico do paciente, naquele aeropuff, sabe aquelas bombinhas de asma, a gente pode utilizar um espaçador, certo? Que normalmente é um espaçador plástico, onde é acoplado o puff para que não tenha tanta toxicidade com relação ao gás que faz com que a substância entre dentro da respiração do paciente, tá bom? Esse é um exemplo que pode ser utilizado muito específico para criança, para pessoas com problemas. Que problemas? Vamos pensar num paciente que está entubado, ou seja, não consegue deglutir, então esquece via oral, que ele não está consciente para engolir o comprimido, né? Mas a gente poderia utilizar uma apresentação da forma de solução, ou seja, líquido, que pode ser colocada na sonda nasointeral ou nasogástrica. Então, eu tenho 3 exemplos aí de pacientes diferentes, com perfis diferentes, mas que a gente tem um tipo de medicamento para cada situação, certo? Então, é uma forma da gente escolher o medicamento de acordo com esse critério. Podemos também escolher o medicamento de acordo com o propósito. Exemplo, qual é o intuito deste medicamento aqui na prescrição médica? Por que ele está prescrito? Para quê? Então, foi prescrito esse medicamento, pode ser para facilitar a administração. Tem medicamentos que eles são mais fáceis de administrar. Exemplo de algo que está surgindo agora é a administração de insulina via nasal, certo? Spray nasal de insulina, para não precisar estar furando, fazendo a administração de uma forma invasiva. Segundo, para garantir a precisão da dose e evitar uma metabolização excessiva. Aí eu vou pedir a vocês um exemplo desse daí. Vocês lembram que naquele caminho farmacocinético, se eu coloco o medicamento via oral, ele em algum momento vai passar pelo fígado? Não é isso? E é no fígado que ele vai ser digerido? Vamos supor que o paciente de vocês tem um problema hepático. E aí, o fígado está comprometido. Qual seria a alternativa que não precisasse tanto do fígado neste primeiro momento? Seria uma via de administração diferente. Rafael, exatamente. O teu conceito aqui está falando com relação à idade. E o tempo de ação de alguns medicamentos é mais demorado por conta do metabolismo, né? Dos idosos, que geralmente é mais lento. Tá correto, tá? Muito bom.
Mas qual era a via de administração que vocês iriam sugerir ou vocês entendem que seria mais viável caso o paciente tivesse um problema hepático? A gente quer preservar esse fígado. Então, a via oral, que a gente sabe que tem o efeito de primeira passagem, que precisa lá do fígado, pode ser poupado utilizando outra via. Qual seria essa via? Se tivesse uma questãozinha dessa aí, como é que vocês resolveriam? A via endovenosa, boa, Rafael. A via endovenosa seria uma alternativa, porque ela vai direto na corrente sanguínea, né? Qual outra? A via parenteral, certo? Via retal poderia ser? O que é que vocês acham? Ou sublingual? A retal eu acho que não passa pelo fígado, não, professor. Me diga aí, por gentileza. A Passa? retal, ela passa uma pequena fração em relação à oral, certo? É uma fração menor. Mas a gente pode dizer que a retal, ela poupa mais o fígado, tá correto. Certo? A via retal, na forma de supositório, ela iria poupar mais o fígado. Da mesma forma que o sublingual. Também poderia ser uma alternativa, Nath. Outro propósito, proteger a substância durante o percurso pelo organismo. E aí eu citei ontem para vocês o exemplo de substâncias gastroresistentes, né? Cápsulas. Uhum. Ou invólucros que vão estar no comprimido ou na cápsula que são resistentes ao ácido clorídrico do estômago. Então, isso faz com que a substância, no primeiro momento, em contato com esse ácido que é forte, consiga se manter ali estável, sem ser degradada. É uma forma da gente escolher, né, um medicamento que seja gastroresistente. Garantir a presença no local de ação inalterado para infecção urinária. Então, alguns medicamentos, eles são escolhidos porque eles são mais fixos no contato com a pele lesionada. Então, vamos supor que tem um paciente que está com infecção urinária e foi sugerido aí a utilização de um creme vaginal, e esse creme vaginal ele tem um contato com a mucosa. Caiu a net, né, Tassi? Não tem problema não. Depois eu posto para vocês a aula gravada, tá bom? Repete, por gentileza, aí, esse último que o senhor falou sobre o creme, por favor. O creme vaginal é uma forma farmacêutica, o creme, onde o medicamento ele vai estar em contato diretamente com a mucosa vaginal. Então, o paciente pode fazer duas opções de tratamento. Um tratamento via oral, ele vai tomar um comprimido, e ele vai fazer um tratamento tópico, com creme, aplicação vaginal, certo? Com o aplicador vaginal, vai ser colocado esse creme em contato com a mucosa. Então, aí a gente tem duas alternativas. Normalmente é feita uma associação, né? Via oral, mais uma via tópica. Certo? Esse é um exemplo aí de substâncias que são utilizadas para uma área específica. Você vai entender melhor, Nath, quando eu explicar para vocês já já a diferença entre pomada, creme, pasta. São formas farmacêuticas diferentes. Outro ponto, Certo. facilitar a ingestão da substância ativa quando elas têm um sabor desagradável. A gente falou ontem de alguns exemplos, lembra de medicamentos com sabor desagradável? De pirona, não foi? Vocês citaram outras coisas também. Ibuprofeno, Luftal, não foi? O chá, tá, se falou, verdade, o chá que poderia ser substituído por uma cápsula, porque aí não tem o sabor, né? Então, tudo isso aí é feito para facilitar e corrigir sabores desagradáveis. Ok? Foi. A gente vê até que para criança, não é, professor? Já tem aqueles, os xaropezinhos, né? Que Tem um tem xarope.
A essa- o dipirona mesmo tem de framboesa. Eu compro para minha Cereja. filha, mas não adianta não. Aliás, eu não compro mais, eu já comprei. Mas para ela, eu acho que só serve o dipirona puro. É mesmo. Esse de xarope não serve não, não baixa não a febre dela não. Eu já testei várias vezes. Interessante. De repente, troca de laboratório, pode ser isso. Né? De repente, pode ser o laboratório. Mas Não, mas comigo também não funciona, não. é mesmo. Esses de sabor, eu sempre comprava quando eles eram menores, mas agora é o que eu tomo mesmo. Porque não Esse adiantava também, sabor, não. né? É o sabor da substância mesmo que vocês tomam. Teoricamente, não deveria acontecer isso, porque lembra que o excipiente, nesse caso é a essência, né, o sabor. O excipiente ele não pode interagir na atividade do princípio ativo. Então é feito teste para mostrar que dentro do organismo o efeito é igual. Se vocês estão É que observando que o efeito não é igual, observa qual é o laboratório. É uma dica. pronto. Aqui, gente, tem um mega mapa mental sobre as formas farmacêuticas. E aí eu vou deixar para vocês verem direitinho. Não é para decorar não, tá, gente? Mas no final dessas aulas que a gente vê, pelo menos essa parte inicial, vocês vão conseguir acompanhar que as formas farmacêuticas, elas podem se classificar quanto ao modo de ação, tá vendo aqui, ó? Quanto ao alvo terapêutico, quanto à administração, quanto ao seu uso e quanto à forma física, certo? E aí, isso mostra que, quanto à forma física, eles podem ser sólidos, semissólidos ou líquidos, que é o que nós vamos ver. Quanto ao uso interno ou externo, quanto à via de administração, tópica, parenteral, enteral e vias especiais. Quanto ao alvo terapêutico, eles podem ser organotrópicos ou etiotrópicos, e quanto ao modo de ação, eles podem ser uma ação tópica ou uma ação sistêmica. Nós vamos ver tudo isso daí, tá? É muita coisa, mas é muita coisa fácil, tá? Vocês têm as duas provas para contemplar esse conteúdo todo. Se acalmem, né? Eu coloquei o conteúdo de gente, vou juntar tudo aí em 2 slides para não ficar um monte de arquivo, tá bom? Mas aí a gente vai até agora, vocês estão, pelo menos na interação do que eu estou vendo com vocês, tá fluindo, não tá fluindo? Tá rolando? Se eu estiver falando rápido demais, vocês levantam a mão, me chama aqui e eu volto para explicar novamente. Tá bom? Não se assusta não, viu? Não se assustem. Ó, gente, quando nós falamos da classificação, vamos ver um por um. Essa classificação, como é que funciona? Professor, vamos lá. Eu entendi que formas farmacêuticas, elas estão relacionadas com o medicamento se apresenta. Ou seja, se é um comprimido, se é uma cápsula, se é uma solução, se é um injetável. É isso mesmo. É como ele está apresentado, é o formato dele. Mas a gente pode classificar, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 formas de classificação diferentes. E aí a gente vai ver que pode ser quanto ao modo de ação, quanto ao alvo terapêutico, quanto ao uso, quanto à via de administração e quanto à sua forma física. Primeiro, quando a gente fala em modo de ação, ou seja, como ele vai agir, esse medicamento ele pode ter um modo de ação tópico ou um modo de ação sistêmico. E como é que é isso? Modo de ação tópico ou sistêmico? Vamos lá. Tópico é tudo que vai ser aplicado com ação local, certo? Então aí a gente vai ter os cremes, as loções, as pomadas e as pastas, tá bom? Tudo que vai ter aplicação na pele,
Boa, Rafael. Eu estou falando tópico, não estou me restringindo só à pele, porque a gente sabe que na mucosa não necessariamente seria a pele, mas é ação tópica. Por exemplo, uma afta, né, que está atrapalhando, a gente ainda considera como ação tópica, tá bom? A ação sistêmica, ela tem uma distribuição pela corrente sanguínea. E nessa ação sistêmica, nós vamos ter, por exemplo, aí os comprimidos, as cápsulas e os injetáveis. Diga lá, Rafael. Ô professor, sobre essa ação tópica, a via ocular e do ouvido também inclui na ação tópica ou sistêmica? Eu vou chegar mais na frente, quando a gente for destrinchar. Por enquanto, a gente vai ver que tudo que tiver uma ação local, ou seja, ouvido, a gente não vai ter espalhado pela corrente sanguínea, vai? Normalmente a gente trata o ouvido externo, não é isso? Como é a Isso. parte externa, a gente ainda considera uma ação tópica. Quando ele cai na corrente sanguínea e faz a circulação pelo teu corpo inteiro, aí a gente diz que nós temos uma ação sistêmica, certo? Entendi. Quando a gente está falando do colírio, eu estou fazendo o tratamento desta mucosa ocular, certo? Aí eu tenho uma ação tópica ou sistêmica? Sistêmica. Caiu na corrente sanguínea? Caiu. Quando a gente administra com colírio, Uhum. será que cai na corrente sanguínea? Será? Eu acho que cai também, porque não sei, Eu acho que é tópica. Eu vou na tópica. eu acho que quer dizer, É um pouquinho não. complicado, né? É Mas porque assim, lembre-se do seguinte. o do nariz você Porque sente, desce pela boca, né? Quando você coloca Isso, alguma coisa no nariz, eu sinto descer na minha garganta. Então eu certo. acho que vai para a corrente sanguínea. Agora o olho, eu acho que não. Acho que eu não. acho que é tópica. Mas Porque é uma. lembra desse gráficozinho aqui, ó, da concentração pelo tempo. Lembram dele? Uhum. A gente precisa ter em mente que, para que eu chame de sistêmico, a quantidade que está caindo na corrente sanguínea, ela é uma quantidade suficiente para provocar a ação. Então, exemplo, se eu coloco no olho ou no nariz, a quantidade Três que gotas. caiu é suficiente para provocar um tratamento? Não. Então, aí a gente vê que ele pode até ter escapulido uma pequena fração. Porque geralmente quando a gente bota o colírio sempre cai Uma fração pequena. fora, pequena. Isso. Então, ele é muito mais local do que sistêmico. A gente vai ver a maior proporção de onde está sendo administrado. Se a maior proporção da dose está com ação local, então a gente classifica como ação tópica. Se a maior proporção da dose está circulando na corrente sanguínea, a gente chama de ação sistêmica. Deu para entender? Vai de acordo com a quantidade que é inserida, no caso, né? Vai de acordo com o propósito. Propósito. Ou seja, quando a gente administra no olho, o intuito é tratar o corpo inteiro ou só o olho? O olho. Só o olho. Então a ação é tópica. Entenderam? Uhum. É aquela ação local. Deu para entender? Se eu estou tratando uma Professor, infecção. Oi, Adilane. professor, Oi. tem alguma medicação oral ou outro tipo de via para tratar o olho ou só por colírio? Depende do que você vai tratar. O que é que você está falando? Uma infecção ou é só lubrificação? Não, qualquer. Era só uma dúvida que eu tinha mesmo, porque eu nunca vejo comprimido para o olho, essas coisas. Eu vou falar já já. Essa tua pergunta é boa.
Eu vou falar já já, porque eu estou com o tempo esgotando do que a gente vai ter que deslogar. A gente desloga, logo em seguida, e eu eu respondo a tua dúvida, tá bom? Pode ser? Tá bom, pode ser. Segura aí, tá? Se tua pergunta também. Se o exemplo de Nath deu do nariz também se é tópica. Segura a pergunta aí, tá? Respondo já para vocês. Vamos deslogar e logar em seguida.